A outra questão é em relação se o cateterismo é para sempre? Depende. Tem muita criança que tem um problema na bexiga e esse problema é temporário. Então ela vai fazer o cateterismo enquanto essa bexiga não melhora. Na mielomeningocele, que neste caso a criança tem bexiga neurogênica, o cateterismo normalmente ele é instituído por um período mais prolongado. Então a gente prepara os pais para realizar o cateterismo por um período mais longo. Mas não podemos esquecer de que bexiga neurogênica é uma caixinha de surpresa e que não existe bexiga neurogênica igual. É como se fosse uma impressão digital. Cada bexiga neurogênica tem a sua forma de evolução e depende de um tipo de tratamento. É lógico que a maioria é muito parecida, mas elas não são iguais. Portanto, o que é bom para uma criança pode não ser bom para outras. Algumas crianças conseguem se livrar do cateterismo. Essas bexigas melhoram, principalmente quando o cateterismo é instituído o mais precocemente possível, porque ele vai facilitar o funcionamento dessa bexiga, ele vai ciclar essa bexiga, cada 4 horas mais ou menos, essa bexiga vai esvaziar totalmente, depois ela vai encher, vai esvaziar e vai encher. Então o cateterismo já vai participar desse desenvolvimento e desta evolução. Em algumas situações, vai ser para sempre. Mas, em muitas delas, não. E quem vai definir até quando precisa fazer o cateterismo vai ser o médico especialista. Quando o urologista pediátrico faz o estudo urodinâmico, ele faz justamente para avaliar como é que a bexiga está funcionando. Se o enchimento dessa bexiga estiver dentro de parâmetros considerados normais, e essa criança conseguir esvaziar essa bexiga, o urologista pediátrico vai avaliar se ela pode ficar sem o cateterismo. Então, por isso é importante esse segmento. Quem tem bexiga neurogênica precisa de acompanhamento contínuo. Em alguns casos, de 6 em 6 meses, ou no máximo de ano em ano, precisa ser avaliada. A outra questão com relação ao cateterismo, deixar ou não a criança seca. Esta é uma outra situação também que às vezes preocupa os pais. O cateterismo, ele não é indicado para deixar a criança seca na maioria das vezes. Vamos voltar à indicação do cateterismo. Quando que o urologista pediátrico indica o cateterismo? Ele indica o cateterismo quando a bexiga dessa criança está prejudicando o trato urinário inferior, porque ela está trabalhando com altas pressões, está mantendo o resíduo urinário elevado, está facilitando a propagação da infecção urinária. Então, com o cateterismo, essa bexiga vai ser esvaziada, não vai ter resíduo e a bexiga não vai conseguir fazer tanta força a ponto de prejudicar os rins, de não permitir a sua drenagem ou até de forçar um refluxo vésico-ureteral, devolvendo a urina para o próprio rim. Se a criança tiver um tipo de bexiga mais flácida, mais complacente, que acomode bem a urina, sem altas pressões, sem contrações, a criança vai ficar seca com cateterismo, independente da idade. Se a criança, apesar de ter resíduo, tiver uma ligeira flacidez do músculo que controla a saída da urina, do esfíncter, mesmo com cateterismo, essa criança poderá perder urina nos intervalos sem causar nenhum prejuízo para o trato urinário superior, sem causar prejuízo para os rins. Então, o urologista vai acompanhar essa criança, mas não vai se preocupar com essas perdas entre um cateterismo e outro, é considerado normal. Se uma criança que faz cateterismo
e tem perdas nos intervalos, mas essa bexiga funciona com altas pressões, mesmo que ela já esteja usando a oxibutinina, que é o remedinho para ajudar a diminuir essa força de contração da bexiga. Neste caso, o urologista precisa acompanhar essa criança mais de perto. Os estudos urodinâmicos vão ser feitos, realizados em intervalos menores, normalmente a cada 6 meses, para que ele acompanhe a evolução dessa bexiga. Se mantiver a pressão muito alta e se mantiver as perdas por causa de pressão muito alta, o urologista tem outras armas terapêuticas que ele poderá adotar para melhorar a condição nessa bexiga. Lembrando sempre, o principal papel do cateterismo é prevenir infecção urinária, ajudar a criança a esvaziar a bexiga regularmente, ciclando essa bexiga e principalmente prevenir lesão do trato urinário superior. Bem, as perguntas mais comuns desta vez foram estas e nós continuamos à disposição. Podem continuar mandando perguntas que futuramente estaremos respondendo a todas elas.